Olá pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado durante a semana? Estão conseguindo se organizar em relação aos estudos, em relação às postagens das aulas? Estão conseguindo colocar tudo em dia, fazer tarefa? Muito importante essa adaptação a esse novo formato, ok? Devagarinho a gente vai entrando no eixo, devagarinho a gente vai conseguindo nos adaptarmos a essa nova realidade. Espero que logo nós nos encontremos pessoalmente, tá? Bom, antes de iniciar, vamos ver uma frase aqui do nosso Augusto Cury. Ele diz o seguinte: você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Tá? Ou seja, o importante aqui é você ser, né? E não você ter. Ok? Bom, antes de entrarmos em polaridade, vamos relembrar o que nós vimos no anterior. Trabalhamos com geometria da molécula. A geometria vai dar a disposição dos átomos no espaço. Qual é a importância disso? A geometria está diretamente ligada à polaridade, que está diretamente ligada à solubilidade. Tá? Então, conforme o número de átomos na molécula, e se o átomo central apresenta ou não um par de elétrons isolado, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, a molécula terá uma geometria. De acordo com essa geometria, a molécula terá uma polaridade. De acordo com essa polaridade, a molécula terá uma solubilidade. Está claro isso? Então tá. Então vamos entrar diretamente na polaridade para ver como é que isso funciona. Então primeiro a gente vai analisar a polaridade das ligações. Cara, é muito simples, tá? A polaridade da ligação depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, maior será a polaridade da ligação. Tá? Se não houver diferença de eletronegatividade, não vai ter polaridade. Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar. Então, primeiramente, vamos trabalhar com as ligações não polares. O que é uma ligação não polar? É aquela que não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. A diferença de eletronegatividade é igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Muito fácil. Quando os ligantes forem iguais. Quando a ligação química ocorrer entre átomos iguais. Ok? Exemplo, eu tenho ali a substância simples, HH, O, o ozônio, que é O dativa O, né, e assim por diante. Tá? Depois a gente vai ver que dentro de uma molécula pode ter ligação polar e ligação não polar. Tá? Depois a gente vê isso. Então, por que a ligação é chamada de não polar? Você consegue entender pela nuvem eletrônica. Ó. Como os elementos ligados têm a mesma eletronegatividade, nenhum elemento atrai mais fortemente a nuvem eletrônica. Então a nuvem eletrônica fica distribuída de maneira homogênea ao redor dos dois átomos. Tá? Ela é uma ligação, uma nuvem homogênea. Tá? Por isso que a ligação é chamada de não polar. Tá? Então aqui você consegue verificar a distribuição dessa nuvem eletrônica, tá? Entre átomos iguais. Muito bem. O que é uma ligação polar? É aquela que vai apresentar uma diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados, tá? Entre os ligantes. Então, diferença de eletronegatividade é diferente de zero. Ou seja, os elementos apresentam eletronegatividades diferentes entre si. Quando isso acontece? Quando os elementos químicos forem diferentes. Tá? Átomos diferentes, a ligação será polar. E claro, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos ligados, mais polar será a ligação, maior a sua polaridade. Exemplo, hidrogênio e cloro, carbono e oxigênio, oxigênio e enxofre, hidrogênio e oxigênio, amônia, etc. Como é que você entende isso? Está aqui, ó. O cloro é um elemento mais eletronegativo. Então a nuvem eletrônica dessa ligação química vai estar deslocada para o lado do cloro. Então o cloro tem muito mais elétron ao redor dele do que o hidrogênio. Então o cloro vai ter um momento dipolar negativo.
enquanto o hidrogênio vai ter um momento dipolar positivo. Aqui eu quero fazer uma ressalva. É muito importante você saber a diferença entre polo e carga. Quando eu trabalho com ligações iônicas, eu tenho a ligação entre cátion e ânion. Então já ocorreu a transferência de elétrons. O cátion doou o elétron, o ânion recebeu o elétron. Então eu tenho a presença de cargas. A carga ela é efetiva, a carga realmente existe. Um átomo perdeu o elétron, ficou positivo. O outro átomo recebeu o elétron, ficou negativo. Isso é carga. Eu não estou falando de carga, eu estou falando de polo. Qual é a diferença? Cara, o elétron da ligação permanece entre os dois átomos. Esse par de elétron pertence ao mesmo tempo ao hidrogênio e ao cloro. Só que o par de elétron compartilhado está muito mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Por isso que eu não tenho cargas, mas eu tenho polos. Polo negativo e polo positivo. Tá claro? Olha aqui, ó. A nuvem eletrônica é muito maior, a densidade eletrônica é muito maior ao redor do cloro do que ao redor do hidrogênio. Então, o cloro tem um polo negativo e o hidrogênio tem um polo positivo. Mas isso não é carga, tá? Porque não houve transferência de elétrons, houve compartilhamento. Então não faz sentido falar de polaridade para ligações iônicas. A polaridade só acontece dentro das ligações covalentes, ok? Vamos analisar agora a molécula. Quando que uma molécula será não polar? Cara, eu vou te passar a regra, depois eu vou aplicar a regra no exemplo, você vai conseguir entender a regra, tá? Então a regra fala assim, ó, molécula não polar. O número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, é igual ao número de grupos ligantes iguais. É igual ao número de grupos iguais ligados ao átomo central. Calma que você vai entender. E o que é uma ligação, uma molécula polar? É quando o número de nuvens de elétrons ao redor do átomo central é diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central. Vou dar um exemplo que vai clarear suas ideias. Bom, primeira coisa, eu tenho que pensar nas ligações, tá? Então, CO2, eu tenho o carbono com 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio com 6. O carbono vai fazer duas ligações duplas, vai estabilizar a sua molécula. Tá ali, ó. Ligação, carbono-oxigênio, átomos diferentes, ligação polar. Carbono-oxigênio, átomos diferentes, ligação polar. Vamos aplicar agora a regra das nuvens. Pega o átomo central. Ao redor dele você tem uma densidade eletrônica, uma nuvem, não importa que aqui é dupla, e do outro lado eu tenho uma outra densidade eletrônica, uma outra nuvem eletrônica. Então, ao redor do átomo central eu tenho duas nuvens eletrônicas. E ligado ao átomo central eu tenho dois átomos iguais, dois átomos de oxigênio. Conclusão: o número de nuvens de pares eletrônicos ao redor do átomo central é igual ao número de átomos iguais ligados. Duas nuvens, dois átomos iguais. Portanto, a molécula é apolar. Aí não entendi. Vamos ver um outro exemplo. Enxofre tem 6 elétrons, oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, eles vão fazer dupla ligação. Então o enxofre faz uma dupla com o oxigênio, estabiliza o octeto, faz uma dativa com o par de elétrons que sobrou e vai sobrar um outro par. Ligação, átomos diferentes, ligação polar. Vamos para a regra das nuvens. Ao redor do enxofre eu tenho aqui uma nuvem, duas nuvens, três nuvens. Ligantes iguais. Eu tenho um oxigênio, dois oxigênios ligados ao central. Tem dois ligantes iguais. Número de nuvens diferente do número de ligantes iguais. Molécula polar. Ok? Vamos para mais um exemplo. Você vai entender melhor. Vamos pegar o flúor e o boro. Cara, lembra que o boro é uma exceção da regra do octeto.
O boro tem 3 elétrons de valência, ele faz 3 ligações covalentes. A outra exceção é o berílio. O berílio tem 2 elétrons na camada de valência, ele faz 2 ligações covalentes e estabiliza com 4. O boro faz 3 ligações e estabiliza com 6. O berílio faz 2 ligações e estabiliza com 4. Tá? Então, ao redor do átomo central não sobrou par de elétron. O boro usou os seus 3 elétrons para fazer ligação. Como os átomos são diferentes, ligação polar. Nuvens ao redor do átomo central, 3 nuvens. Ligantes iguais, 3 flúor. Então, número de nuvens é igual ao número de ligantes iguais. Portanto, a molécula será não polar. Vamos supor que eu coloque um cloro aqui no lugar do flúor. Tem 3 nuvens, e aí tem flúor, cloro e flúor. Eu vou ter só 2 átomos iguais. Vai ser polar. Vamos supor que eu ponho um cloro aqui e um cloro aqui. Mesma coisa, ó, eu tenho 3 nuvens, 2 ligantes iguais. Então vai ser polar também. Tá claro? OF2, o oxigênio tem 6 elétrons, o flúor tem 7 na camada de valência, faz uma ligação só, comum, estabiliza o oxigênio, sobram 2 pares. Ligação, átomos diferentes, ligação polar. Nuvens, tem 4 nuvens ao redor do átomo central. E apenas 2 ligantes iguais. Portanto, a molécula será polar. Ok? Um outro exemplo. O ozônio é uma molécula esquisita, tá? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele faz uma dupla, estabiliza, faz dativa e vai sobrar o par. Ligação, cara, é entre átomos iguais. A ligação é não polar. Nuvens, tem 3 ao redor do central. Ligantes iguais. Eu não vou contar o central, né? Tem 2 ligantes iguais. Então a molécula será polar. Né? Engraçado. Ligação apolar, molécula polar. Muito bem. Não tem correlação, tá? Eu posso ter ligação polar, molécula polar. Ligação polar, molécula não polar. Ligação não polar, molécula polar. Tá? Tanto faz, não tem correlação. Eu queria lembrar com vocês um grupo de compostos chamado hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto é formado por carbono e hidrogênio, e todo hidrocarboneto será apolar. Lembra do derivado de petróleo, gasolina. Quando vaza petróleo, o petróleo flutua no mar. Eu sei que a água é polar, portanto o petróleo que não vai se dissolver na água é não polar. Ok? Derivado de petróleo, hidrocarboneto, apolar. Eu queria lembrar com vocês também um outro caso que é chamado de isomeria. Não sei se vocês lembram, vocês viram ano passado. Isomeria cis e trans. Vamos relembrar aqui. Eu tenho uma dupla entre carbonos e eu tenho 2 ligantes iguais do mesmo lado. Aqui eu tenho os isômeros cis. Eu tenho uma dupla e tenho os ligantes iguais ligados de lados opostos. Né? A parte de cima da molécula, a parte de baixo da molécula. Então aqui é o isômero trans. Eles têm polaridades diferentes, tá? Vou pegar o isômero cis, ok? Olha aqui. O bromo vai atrair os elétrons para ele, porque ele é eletronegativo. Então aqui vai ter uma grande densidade eletrônica, tá? Mesma coisa acontece do lado de cá. O bromo vai atrair os elétrons para ele, então vai ter uma grande densidade eletrônica. Portanto, na parte de cima da molécula tem muito elétron, na parte de baixo tem pouco. Essa molécula aqui vai ter um polo muito bem definido. Aqui vai ser muito negativo, aqui vai ser positivo. Agora olha aqui. O bromo atrai os elétrons para ele, forma uma densidade eletrônica aqui, mas do outro lado o bromo também atrai, forma outra densidade. Essa densidade eletrônica vai anular essa, tá? Então, quando o isômero for cis, ele é bastante polar. Quando o isômero for trans, uma nuvem anula a outra. Ele é menos polar. Ok? Ótimo. A teoria é essa. Tranquilo. Vamos para exercício. Eu vou dar um tempinho, você resolve. Vai lá. Pronto, deu tempo já. Então vamos resolver.
Ele quer que você fale se a ligação é iônica, covalente polar, covalente não polar e metálica. Então primeiro eu vou analisar que tipo de ligação que é, né? Não metal com não metal, covalente. Átomos iguais, covalente apolar. Não metal com não metal, covalente. Átomos diferentes, polar. Metal com não metal, ligação iônica. Não metal com não metal, ligação covalente. Átomos diferentes, polar. Ferro sozinho, ligação metálica, claro. Magnésio, metal ligado a cloro no metal. Metal com não metal, ligação iônica. Tranquilo? Ótimo. Próxima questão. O forno micro-ondas foi uma das famosas descobertas acidentais da ciência. Em 1900 faz tempo, o engenheiro elétrico Percy Spencer percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido enquanto ele trabalhava em um radar e associou esse fato às ondas de rádio. Teve então a ideia de usar essas ondas para aquecer e cozinhar alimentos. Surgiu então o forno micro-ondas, que chegou a ser chamado de forno radar. O primeiro modelo comercial pesava cerca de 340 kg e media aproximadamente 1,5 m de altura. Hoje, sabe que as moléculas polares são responsáveis pela absorção da energia do micro-ondas. Assinale que molécula é essa, né? Berílio, comentei com vocês lá atrás, tem dois elétrons na camada de valência, faz duas ligações covalentes, vai ficar um cloro aqui, não polar. Esse aqui eu dei de exemplo, né? Tem 3 elétrons, fica flúor, flúor e flúor, não polar. Carbono com cloro vai ser tetraédrico, tá? Cloro, cloro, cloro e cloro. Vai ter 4 nuvens e 4 ligantes iguais, não polar. CO2 estava no exemplo, né? Então molécula não polar. E a água vai sobrar elétron no átomo de oxigênio, né? O oxigênio tem 6 elétrons, faz duas ligações simples e sobram aqui 2 pares, ok? Então é ela que é polar, é a água. Tranquilo? Ótimo. Terceiro, de forma geral, substâncias polares são solúveis em outras substâncias polares, assim como substância não polar são solúveis em não polar. Semelhante dissolve semelhante. Observe as imagens abaixo que mostram o comportamento de 2 diferentes derivados de petróleo a serem misturados com a água. Olha aqui, ó. O querosene e a gasolina formam uma fase só e a água outra fase. Eu sei que a água vai ser polar, então o querosene e a gasolina derivado de petróleo vai ser não polar, ok? Sabe-se que derivados de petróleo, em sua maioria, são constituídos primeiramente por hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, moléculas formadas por carbono e hidrogênio. Com base nas informações na imagem apresentadas, o que podemos afirmar sobre a polaridade desses derivados? Todo hidrocarboneto é apolar, ok? Então, de forma geral, qualquer derivado de petróleo é apolar, pois é formado principalmente por hidrocarbonetos. Isso explica o fato deles não se misturarem, né? 2 fases, não se misturarem com a água. Ok? Pessoal, essa aulinha é bem tranquila. Polaridade de ligação e polaridade de molécula é bem facinho. É só você saber muito bem as ligações covalentes e também ajuda bastante se souber a geometria. E aí você vai verificar se sobra ou não sobra elétron no átomo central e contar as nuvens, ok? Resolva a tarefa, está aí a tarefa para vocês, né? Faça a tarefa mínima. Você que vai pensa num bom vestibular, faça complementar. Não deixe esse conteúdo acumular, tá? Tenta levar as tarefas em dia, para quando nós voltarmos, a matéria estiver caminhando em dia com todo o conteúdo, ok? Pessoal, fiquem com Deus, obrigado pela atenção, beijo no coração de vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau, até mais.